Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos 13, dos versículos 14 ao 23. E aqui Jesus nos dá um panorama sobre como seriam os últimos acontecimentos, como seria aí, ele dá a predição de sua volta, após aqui um pedido feito pelos discípulos, para que ele falasse quando aconteceriam as coisas. E aqui a gente está na esteira ali da passagem onde os discípulos olham para o templo e falam: veja só, Jesus, que maravilha, que edificação linda. E Jesus fala então que não restará pedra sobre pedra. Depois ele passa um outro trecho aqui alertando os discípulos sobre o erro, como ele faz no versículo 5, por exemplo. E quando chega no 14, um pouquinho mais adiante na realidade, aí antes do 14, os discípulos pedem que ele explique o que ele quis dizer, e ele vai então falando a respeito das últimas coisas. Aqui nós sabemos que historicamente Jesus estava falando da batalha de Massada, que quando os romanos eles invadiram ali o templo. Inclusive houve uma guerra entre os judeus e o Império Romano ali, uma rebelião do povo judeu, do povo da Judéia, da província ali da Judéia, contra Roma. Então Jesus está falando a respeito disso aqui, a destruição do templo, a perseguição naquele dia, até as grávidas vão querer fugir, etc. Ai das grávidas, para fugirem. Enfim, estou dando aqui um panorama geral. Então, historicamente, a gente localiza essa passagem nesse contexto. Esse é o contexto dela. Mas eu gostaria de dizer aqui algo que pode ser aplicado nessa passagem para os nossos dias. Está no 22. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, realizando sinais, maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Desse modo, estejam vigilantes, pois tudo isso, sobre todas essas coisas, eu já avisei vocês com antecedência. E aqui a gente para refletir um pouquinho a respeito da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã. Existem muitas pessoas que estão presas em sinais e maravilhas, então enxergam, buscam o evangelho somente atrás de uma cura, de uma melhoria financeira, ou esperam seguir um profeta, um pregador, uma profetisa, uma pregadora, enfim, esperando ouvir ali, no momento que aquela pessoa estiver falando, algo sobre a sua vida, que vai conquistar algo, que vai ter determinada resposta. E esses são parte dos falsos cristos e dos falsos profetas, que, segundo Jesus fala aqui, inclusive, muitos são charlatões, mas muitos realizam sinais e maravilhas, como ele diz aqui. Porque fazer coisas em nome de Cristo não significa necessariamente ser um seguidor de Cristo. Então, nós precisamos estar atentos a isso e pedir sabedoria de Deus para explicar às pessoas exatamente qual é a diferença entre ser um cristão de fato e, enfim, dizer que segue a Cristo, dizer que segue a Bíblia, mesmo que, por acaso, essa pessoa possa evidenciar algo. Não, mas é uma pessoa de Deus porque fala assim, fala assado, faz isso, não faz aquilo, já vi curar, nunca vi curar, enfim. Isso não é ser cristão. Ser cristão é algo diferente disso. Ser cristão é ser como Cristo, não fazer as coisas em nome de Cristo. Ser como Cristo é diferente de fazer em nome de Cristo. Porque fazer as coisas em nome de alguém, muita gente faz. Uns fazem em nome do Papa, outros fazem em nome do Lula, outros fazem em nome do Bolsonaro, outros fazem em nome de qualquer outra pessoa. Mas ser como é a pessoa é diferente. Então, fazer as coisas, existem falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres fazendo. Agora, ser como Cristo é algo bem diferente disso. Ser como Cristo não implica
pregar bem, fazer maravilhas, curar, profetizar, enfim, aí o que as pessoas quiserem colocar aí como evidência. Ser como Cristo é incorporar a maneira de Cristo de enxergar o mundo, de viver essa vida aqui. Sejam mansos e humildes de coração, foi o que ele disse. Façam como eu, que sou manso e humilde de coração. Então, que essa passagem aqui, que tem esse elemento histórico, mas pode ser aplicada para a nossa realidade, seja um divisor de águas na forma como nós enxergamos as coisas, para o nosso discernimento, para a nossa sabedoria, para que nós não sejamos levados, induzidos ao erro, e para que nós possamos alertar as pessoas que por acaso ainda estejam dentro desse ciclo vicioso de achar que ser cristão é apenas manifestações, enfim, externas, exteriores, né? Seja um moralista, seja alguém que está atrás somente de profeta, de profetisa, de quem cura, de quem, enfim, desse evangelho que a gente vê por aí, né? Essa imitação barata de evangelho. Sejamos como Cristo. Ser como Cristo não é fazer as coisas em nome de Cristo. É bem diferente. Nós tenhamos sabedoria, então, discernimento, que nós peçamos isso para identificar e para ser como Cristo e identificar as pessoas que não são como Cristo. Podemos alertar aqueles que ainda não entenderam essa diferença. Deus abençoe você. Até amanhã.